Graças e paz a todos. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Apocalipse, por favor. Capítulo 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3. Só um pouquinho mais de tom. Isso. Normalmente as pessoas hoje fogem um pouco do livro de Apocalipse da igreja, porque criou-se um tabu em cima desse livro, que esse livro, por falar de coisas futuras, as pessoas são um pouco inseguras em falar qualquer coisa do livro. A palavra Apocalipse, ela quer dizer revelação. Repita comigo, revelação. Portanto, não deve se haver em nós nenhum medo de se falar em Apocalipse. Porque se tem um lugar onde as coisas querem muito ficar explícitas, é nesse livro. De fato, o livro de Apocalipse é um desacortinamento de Deus para nós podermos aprendermos das coisas que hão de vir. É lógico que é um livro simbólico, que trata de muitos símbolos, porque João vê as coisas de hoje, muito provavelmente, há 2000 anos atrás. Por isso ele usa de elementos do tempo dele, daquilo que ele sabia. Por isso, para falar de avião, ou para falar de algum tipo de arma de guerra militar, ele diz que ele viu um escorpião com cara de homem. Por isso a linguagem do Apocalipse é uma linguagem simbólica, porém não deve causar em nós nenhum tipo de medo e insegurança. É o desacortinamento de Deus. Deus quer revelar coisas para nós aqui hoje. Apocalipse capítulo 3, verso 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isso: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: eu sei as tuas obras, e tens o nome de que vives, mas está morto. Seja vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e se arrependa. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira alguma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pode se sentar. Eu vou tomar apenas 5 minutos da mensagem para poder explicar algumas coisas. Primeiro, que o livro de Apocalipse, no capítulo 1 e 2, ele se propõe a explicar o que é o anjo, o que são as estrelas. Portanto, eu não tenho muito tempo hoje para poder fazer essa exposição. Mas o que eu posso dizer a vocês é que Jesus usa muito da história da cidade, e de maneira até irônica, por assim dizer, para poder falar com a igreja. Porque a igreja nada mais é do que o retrato, ou melhor, a reprodução da sociedade a qual ela está inserida. A cidade de Sardes, segundo os livros históricos, ela foi no seu passado uma cidade gloriosa. Ela foi capital de Lídia por algum tempo, e foi nesse tempo que foi o seu maior apogeu. O problema é que depois da invasão dos persas, a cidade foi totalmente dominada e esquecida. E o que ficou na cidade foi um espírito de glórias antigas, que ficou naquela cidade, né, impregnado no inconsciente das pessoas. Era um lugar que já teve muita história legal, muita história bonita, mas a história de hoje era uma história triste. Portanto, o que fica naquela cidade, o que movia os habitantes, era que eles pensavam ser algo no presente, que eles não eram, mas que já foram no passado.
Geograficamente a cidade era interessante. Ela ficava num monte muito alto. Era uma fortaleza natural. Por isso, a posição estratégica onde eles estavam localizados e aquelas muralhas que cercavam a cidade faziam delas e davam uma sensação para quem morava dentro da cidade de Sardes, de uma sensação de somos insurpreendíveis, somos impenetráveis. E isso fez essa cidade, historicamente falando, cair em alguns assaltos, porque, acreditem, essa sensação que nós temos de que nunca podemos cair, nunca nada vai nos acontecer, um dia nos surpreende. Também essa cidade, cheia de confiança, movida por glórias passadas, ela também tinha um outro dado interessante. Economicamente, a cidade de Sardes, ela era famosa, famosíssima pela tintura de lã. Por isso, tanto a tinta, tanto a parte de tinturaria como a parte de lã, nos mostram que era uma cidade pioneira na sofisticação desse tipo de aparato. Portanto, nós estamos diante da cidade da roupa, da cidade da moda, da cidade das tinturas, ou seja, nós estamos diante de uma cidade das aparências. E Jesus se apresenta a essa igreja, e aqui eu quero começar a pregar. A credencial que Jesus chega na igreja em Sardes é essa: ao anjo da igreja que está em Sardes. O anjo é o pastor. O tratar de Deus é com o pastor. A mensagem, a carta endereçada de João é ao pastor. E a ele chega essa mensagem dizendo assim: que assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós já sabemos pela Escritura que o Espírito é aquele que vivifica. Amém? Amém. E por que Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, nessa linguagem simbólica? Porque ele está falando para uma igreja que está morta, uma igreja que tem fama de vida, porém que dentro dela se havia era morte. O que mata uma igreja? O que nos mata como cristãos? Vamos saber que a letra mata. Pessoas que usam apenas versículos descabidos. E é por isso que Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito com E minúsculo, que está nos dando a entender sobre o sentido a qual foi escrito, esse Espírito é o que nos vivifica. Aleluia. Nesse sentido, muitos de nós como cristãos estamos morrendo cada dia mais, porque fazemos de versículos carro-chefes da nossa vida, quando na realidade estamos entendendo de maneira errada a Escritura. Esse final de semana, se eu não me engano, ontem morreu aquele ator do Velozes e Furiosos, Paul Walker. Uma tristeza. Estava de carona com um amigo e o carro estava no poste, em alta velocidade, muito provavelmente. Bateu o carro no poste, o carro explodiu, eles morreram queimados dentro do carro. E eu percebo muitas vezes cristãos querendo comentar ou tentando explicar tragédias. Cristão é muito ruim para explicar tragédia, porque tragédia não se tem explicação. Como a Regiane disse, perdemos um jovem. E às vezes me causa espanto e as pessoas querem morrer nas tragédias. Às vezes a gente embarca numa de amigos de Jó e queremos explicar tragédias e normalmente acabamos pecando contra a pessoa e contra o Deus da pessoa. Tragédias acontecem, irmãos. Filhos drogados morrem e filhos não drogados morrem. Pessoas que são trabalhadoras podem tomar um tiro e as que estão na favela comprando drogas também podem morrer. A Bíblia diz que a mesma morte que tem o justo tem o ímpio. Por isso tomemos cuidado em querer explicar as tragédias. Você não sabe que o Senhor dele, se o Senhor dele queria realmente chamar ele naquela hora. E a conversa não é onde Rafael está, onde Paul Walker está.
A conversa é aonde nós ficamos, por que nós estamos aqui. Os que morreram, morreram. E a pergunta que se deve se fazer não é porque eles foram, mas por que nós ficamos. A qual propósito estamos designados aqui nessa noite? O que tem matado a igreja muitas vezes é que a igreja tem feito uma torcida para que pessoas corram para o inferno. Parece que há um frenesi na igreja quando alguém vai direto para o inferno porque não tinha a mesma vida que nós tínhamos. Ei, irmãos, essa comunidade tem um Deus e Ele se chama Cristo Jesus. Aleluia. Aquele que quando estava na cruz olhou para um ladrão e não quis discipular ele, e não quis dar carteirinha de membro para ele, simplesmente olhou para aquele ladrão e disse: ei, hoje mesmo você estará comigo nesse paraíso. O pecado mata uma igreja. E o pecado de Sardes não era ela estar morta. O pecado de Sardes era ela estar morta e viver como igreja, como se estivesse viva. Diga por favor para quem está ao seu lado: pecado não é estar mal. Pecado é fingir que está bem. A igreja estava reproduzindo a história. Lembra que eu disse para vocês que era o lugar das aparências? O lugar se viciou em aparência. Existe hoje nas nossas vidas, e eu não digo só como igreja, eu digo tudo. Há um culto à aparência, há um culto à imagem. Às vezes as pessoas perguntam assim, falam assim: sabia que você não tem cara nenhuma de pastor? Falam para mim. Eu fico numa felicidade quando me falam isso, sabia? Não estou sendo debochado não, de coração. Porque graças a Deus eu tenho me esforçado para não deixar uma imagem falar mais alto do que a minha atitude. Portanto, quanto menos cara tiver e mais atitude tiver, melhor é. Há um culto às aparências. Eu vi um debate esses dias na rádio simplesmente ridículo. E o cara que estava dirigindo o debate perguntava assim: vamos lá, eu quero que vocês liguem para cá e me deem a opinião de vocês. Um cristão pode chorar sobre os mortos? O morto que perdeu? Esse cara está de brincadeira fazendo um debate desse. Por que esse tipo de debate nasce no meio cristão? Porque nós temos cada dia mais sendo permeado em nosso meio uma teologia que crente não chora, que crente não adoece, que crente não pode ser pobre, ou que um cristão tem que ter as melhores coisas desse mundo. E essa consciência, esse tipo de debate nasce de uma teologia assim, de um ensinamento assim. Há um culto à imagem quanto a pastores, pregadores, nós sabemos disso. Praticamente hoje é insuportável um show gospel, porque praticamente se criou o mesmo ambiente de um show qualquer. Há câmeras fotográficas, flashes batendo sem parar, gente gritando, gente batendo palma e dizendo: eu vim aqui só para te ver. Hoje em dia, de fato, está inserido em nossas vidas esse culto à imagem, ao ídolo, a um ser que não existe realmente. Tem um texto de Mateus 11:12, eu acho que vocês devem conhecer. Jesus está chegando ao templo, está próximo da morte dele. E conforme ele vai chegando, a Bíblia diz que ele para numa figueira, ele está com fome. E ele vem se aproximando, e ele é uma figueira que tinha folhas. E ele vem se aproximando, chega até dela e ele vai procurar fruto e ele não encontra. Repita comigo: ele não encontrou fruto. Ele não encontrou fruto. Ele não encontrou fruto. Ele não encontrou fruto. E a Bíblia diz que imediatamente quando ele não encontra fruto, ele então olha para aquela figueira e diz assim, que ela deveria ser amaldiçoada. E ela foi amaldiçoada. De modo que ele vai até o templo. No dia seguinte ele volta, Pedro está com ele e diz: mestre, olha aí a figueira que tu amaldiçoaste. E a figueira estava esturricada, seca.
Eu nunca entendi esse texto da figueira, eu confesso para vocês. Eu vim entender dos tempos para cá, porque eu achava que aquilo destoava muito de quem Jesus era. Porque aquilo parece que é um Jesus estranho, é um Jesus querendo exibir autoridade para discípulos, e Jesus nunca foi assim. E eu aprendi uma coisa, que a figueira é uma árvore que os frutos nascem antes das folhas. A figueira está um pouco na contramão das árvores. Primeiro nascem-se os frutos, depois as folhas. Quando Jesus chega, e não era a época de figo, não era a época de nenhuma figueira estar nesse estado. Quando Jesus chega até aquela figueira, a certeza dele é que ele teria um figo para poder comer. E a Bíblia diz que quando ele olha entre as folhas, o que ele só vê são folhas sem fruto. Por isso a árvore é amaldiçoada. Posso dizer algo para vocês? Deus, na sua infinita misericórdia, sabe que existem estações da vida que a gente está sem folha, está sem fruto. Deus sabe que tem dias que vocês, que eu, que todos nós aqui, estamos sem vontade de conversar com ninguém, estamos tristes. Tem épocas da vida que nós estamos passando por decepções e frustrações. Tem época que a gente realmente não está nem com vontade de vir até a igreja. Tem época que nos falta vontade de orar. Deus sabe que as estações da vida são assim. Mas a anomalia da figueira, essa anomalia consiste em quê? Em mostrar uma folhagem sem fruto. Logo, todo aquele que quer mostrar algo que não é, todo aquele que quer ser aquilo só que a imagem transmite e o que de fato está por dentro não corresponde, todo esse ser já está secando. Por isso, irmãos, se não estamos bem, não estamos bem. Se queremos chorar, choremos. Se estamos realmente tristes e irados, teremos esse momento sim de ira, mas não pequenos. Mas o que de fato faz aquela figueira secar? Ela mostrar a folhagem e por dentro dela não ter fruto. Quantos de nós aqui, olhem para mim por favor, quantos de nós aqui não vivemos de aparência? Quantos de nós aqui não gostamos de ostentar certas coisas? Quantos de nós aqui nos escondemos atrás das folhas de cargos aqui em cima de púlpito? Sabe qual é o problema? A gente trata Jesus como se ele fosse o último a saber das coisas da nossa vida. Jesus não é o último a saber das coisas da sua vida. Jesus sempre é o primeiro a saber o jeito que você está. Aleluia, Jesus. Desde o Éden. Porque quando o homem desobedece a Deus, a Bíblia diz que o que ele pega para poder se cobrir são folhas do quê? De figueira. Essa história antiga. Muitas vezes nos escondemos atrás de um cargo, de um dom. Muitas vezes nos escondemos atrás de obras sociais. Mas Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você faz quando você está sozinho. Deus sabe o que passa nos teus pensamentos. Deus sabe no seu coração. Portanto, irmãos, não sejamos essa igreja em Sardes aqui nessa noite. Sejamos sim a igreja onde Deus pode olhar e saber que de fato nós não vivemos de imagem, nós valorizamos aquilo que está dentro de nós. Portanto, sinceridade diante de Deus é algo que o Espírito Santo nos pede aqui nessa noite. Aleluia! Louvado seja Deus, aleluia! E é curioso essa expressão de Jesus. O livro de Apocalipse é todo o tempo dizendo: eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras. Já reparou isso nas igrejas? Eu sei as tuas obras, eu sei as... Ele sabe as nossas obras. A Bíblia diz que para essa igreja das aparências, para essa igreja das imagens, e agora sim faz muito sentido no que nós vamos fazer na nossa leitura.
Porque ele diz assim: eu sei das tuas obras, que você tem um nome de vivo, mas está morta. Seja vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras diante de Deus. Lembra, pois, do que tem recebido e guarda, e se arrepende. E se não vigiares, virei sobre você como um ladrão da noite. Lembra aquela história que eu dizia sobre a cidade ser uma fortaleza? Jesus brinca com essa história para dizer para eles: cuidado com essa sensação de vocês acharem que vocês nunca caem, que vocês sempre estão bem. Cuidado com essa sensação de achar que eu não sei da sua vida, que eu não sei o que você está fazendo, do jeito que você está brincando com minhas coisas. Porque eu vou vir sobre você como ladrão, sem aviso e sem nada. Virei sobre você e tomarei o que está nas suas mãos. E a Bíblia nos é enfática quando Jesus disse que havia algumas pessoas em Sardes que não tinham ainda se contaminado. As suas vestes ainda estavam brancas. Hoje eu queria só dizer algumas coisas para vocês. A primeira delas: não tenhamos medo de como as figueiras estavam lá no caminho lá de Betfagé, mostrarmos que somos como estamos. Deus te ama do jeito que você é. Você pode, por favor, dizer isso para quem está do seu lado? Deus te ama. Essa igreja só tinha fama. Um tempo atrás eu estava contando esse nome, vai. Um tempo atrás eu fui pregar num lugar. Quando eu terminei de pregar, uma pessoa me abordou. Como sempre, algumas pessoas me abordam. E uma dessas pessoas me abordou, disse: pastor, eu queria pedir perdão para o Senhor. Eu disse: meu Deus do céu, perdão do quê? O que aconteceu? Ela disse: não, eu queria que o Senhor me perdoasse, que eu fiz algo contra o Senhor, que Deus falou comigo e eu queria consertar isso. Eu disse: sabe, o que você fez contra mim? Eu estava com uma inveja do Senhor. O sangue de Jesus tem poder, né, gente? O cara não tem nada na vida, ele não tem ninguém, chega aqui, olha, tem inveja. Eu disse: tudo bem, não tem problema. Ela pediu perdão e oramos juntos e ficou tudo acertado. E aí eu parei para pensar, não nela, eu parei para pensar em mim. Quantas invejas dentro da gente tem o tempo todo? Quantas vezes dentro da gente tem essa coisa de torcer que o outro caia? Quantas vezes a gente olha para o outro e vê o pouco que o outro tem e há em nós aquela inveja infernizada, né? Que aí alguns chamam de inveja branca, inveja mostra, cada um chama de um jeito. Essas coisas dentro de nós precisam ser discernidas à luz da palavra de Deus. E eu percebi, eu comecei a olhar para mim, quantas coisas veladas desse jeito há em mim o tempo todo. Quantas coisas em nós como igreja precisam ser curadas hoje. Não temos uma aparência de que tudo está bem, de que tudo está certo. Somos uma igreja unida e muitas vezes não é o que Deus encontra em nós. Por isso hoje, abandonemos toda e qualquer aparência. Paremos de querer ostentar uma imagem perante a igreja. Porque de fato, gente, nós podemos enganar qualquer um que está aqui nessa noite, mas aos olhos do Senhor não podemos enganar. Eu gostaria de fazer um desafio a todos vocês nessa noite. Eu gostaria de chamar vocês a algo diferente hoje, a assumir diante de Deus que você muitas vezes está doente e precisa hoje ser ajudado por Ele. Paulo, quando escreve aos Coríntios, quando ele vai se referir à ceia, ele diz: é por isso que há entre vós tantos fracos e tantos doentes. E ele começa a descrever o espírito no qual as pessoas sentavam à mesa do Senhor.
Paulo disse que tinha uns que iam só para beber, que ficavam embriagados. Paulo disse que tinha uns que iam só para comer e não esperavam nem pelos outros. O almoço, ou melhor, a ceia na igreja primitiva, não era desse modo. Era um grande almoção da igreja. Se colocava uma mesa, e mesas baixas, mesas naquele tempo eram mesas quase no chão. As pessoas praticamente, para ficarem à mesa, tinham que ficar deitadas. Daí se vem a expressão que João se reclinava no peito de Jesus quando estava à mesa, devido ao jeito que a mesa era. A pessoa comia praticamente deitada no chão. E era em formato de U. E comiam uns na frente do outro, não esperava. E a Bíblia diz que começou uma divisão social feia e ridícula na mesa do Senhor. Os ricos sentavam num jeito, num lado da mesa, a ala dos ricos, a ala rica da igreja. E naquela ala devia ter lasanha, devia ter ravioli, devia ter tudo de bom e de melhor. E tinha a mesa dos irmãos mais pobres que ficavam lá na outra ponta. Esses irmãos com arroz integral, esses irmãos com miojo, esses irmãos com as comidas mais simples. E Paulo vê isso e diz: chega disso. Vocês estão malucos, vocês estão comendo para a condenação de vocês. Eu estava ensinando na Peniel na outra segunda a palavra examine-se, pois o homem a si mesmo. Essa palavra examine-se vem do verbo grego. Quando as pessoas no tempo de Paulo queriam saber se uma moeda, de que material a moeda era feita, eles jogavam uma moeda no chão e ouviam um barulho. E o barulho da moeda dizia se ela era nobre ou se era ela de latão. E a palavra examine-se aqui em Coríntios, quando Paulo diz sobre a ceia, examine-se, pois o homem a si mesmo, ele diz assim: seja como essa moeda, deixa Deus te jogar e ouça o som para saber de fato como é a sua fé. Olha, meus irmãos, pecado não é um bêbado entrar aqui e pegar dessa ceia. Pecado é um de nós chegarmos arrotando santidade, nos arrotarmos um mais superior do que o outro e pegar dessa mesa e comer. Pecado é quando a ceia no meu coração perde o significado e vira apenas um símbolo ou algo para mim fazer para os irmãos verem. Às vezes eu fico triste, deprimido, de ver que algumas pessoas, quando ceiam, olham uma para o lado das outras para perceberem quem é que está ceando e quem é que não está. Que ceia é essa que nós temos feito? Hoje, no mesmo espírito dessa carta, essa igreja em Sardes, não deixemos nunca que essa igreja aqui em Isolina Macei se crie uma muralha e gere em nossos corações uma sensação de que nunca estaremos caídos e errados. Hoje somos exortados sim pelo Senhor, e que nunca perdemos essa exortação de Deus, porque medo é quando a exortação acaba. A Bíblia diz em Provérbios que o filho tem disciplina, mas o bastardo não. E é isso que se prova o amor de Deus. Se há disciplina para a nossa igreja, e quando eu digo disciplina, eu não me refiro a uma exposição a irmãos, a situações. A palavra disciplina vem da raiz da palavra discípulo. Todo ato de disciplina é um ato de se ensinar. E hoje que nós estamos aprendendo aqui é que de fato Deus conhece o nosso coração. Deus sabe do seu estado. Aleluia. Diga por favor para quem está do seu lado: Deus sabe do jeito que você está hoje. A esperança para a igreja em Sardes era só uma: arrependimento. Se arrepende, muda o caminho, inverte a vereda, deixa de ser esse lugar de imagem, de ostentação. A gente faz tanta coisa na igreja para mostrar para os outros, né? Muitas coisas nós fazemos muito mais para um marketing espiritual do que qualquer outra coisa.
batizamos 150, ganhamos 820. E essas coisas só são coisas louváveis ao homem. Jesus de Nazaré sempre nos chama a singeleza das coisas e a descrição delas. Ele diz que quando fizermos algo, que a minha mão direita nem saiba o que fez a esquerda. Quando eu for orar, que não seja na praça para todo mundo me ver, mas que eu feche a porta do meu quarto, dobre o meu joelho e tenha certeza que lá Deus está me vendo. Aleluia. Aí a gente vai ver nessas nossas obras, muitas vezes a gente pode encontrar um amontoado de palha, poucas coisas concretas aos olhos do Senhor. Hoje eu queria chamar a atenção de todos vocês para que de fato deixemos a imagem que Deus nos ama aqui no nosso coração.